Sanbalate mandou um convite, Tobias mandou outro e Gesem mandou mais um. Foram 4 convites, foram 4 tentativas de tentar fazer Neemias parar a sua obra. E a resposta dele foi uma só: eu estou em uma grande obra e não posso descer. Muitos acham que isso foi arrogância da parte de Neemias, mas eu olho por outro lado e observo uma clareza e uma estratégia direcionada por Deus. E é exatamente essa clareza que vai definir se você vai terminar o projeto que Deus colocou na sua mão ou se você vai ficar pelo meio do caminho. E hoje eu quero te mostrar porque o momento mais perigoso da sua jornada cristã não é o começo, e sim quando você está quase chegando lá. Neemias, você conhece a história, ele estava construindo os muros de Jerusalém. A cidade ela estava em total ruínas, ela estava totalmente humilhada, mas exatamente quando o muro estava quase pronto, que faltavam só as portas da cidade, a estratégia do inimigo de Neemias muda. Se você observar, eles param de tentar um ataque à espada e começam a atacar com convites. E o convite é um convite para um café amigável no vale chamado Vale de Ono. E o cuidado que nós temos que ter com esse café em específico, porque esse café é um café amigável, é um convite que é razoável aos nossos olhos, que se você parar para observar, talvez estaria tudo bem Neemias ir. Só que a verdade é que o Vale do Ono era um lugar longe da obra. Era um lugar longe da proteção dos muros que ele estava levantando. A verdade é que o que o inimigo vai fazer quando ele não conseguir te derrubar no chamado que Deus colocou em suas mãos, ele vai tentar te desviar do foco, ele vai tentar te tirar do seu chamado. E essa resposta de Neemias você precisa gravar na sua mente. Essa resposta ela precisa estar cravada no nosso coração, principalmente para nós que temos um chamado de Deus em nossas vidas. Exatamente, eu estou em uma grande obra e eu não posso descer. Aqui Neemias revela algumas coisas que eu quero conversar com você aqui. Quando ele diz exatamente, olha, eu estou em uma grande obra, eu vejo aqui uma clareza de identidade. Ele sabe exatamente quem ele era nessa obra. Nós precisamos saber exatamente quem nós somos na obra, quem nós somos no ministério ao qual Deus confiou em nossas mãos. Ele sabe que ele está envolvido em uma grande obra. Não é qualquer obra, é uma obra que para Neemias era uma obra importante, era uma obra que valia a pena ele estar ali e não desviar o foco. Por isso que ele diz, olha, eu não posso descer. Isso daqui mostra a clareza da prioridade daquilo que Neemias tinha. Exatamente, ele não pode ceder, ele não pode voltar, ele não pode parar aquilo que ele está fazendo. E ao final nós vemos a clareza da consequência. Neemias sabia exatamente o custo de ele se afastar da obra, dele parar naquele momento, iria causar nos muros. Ele mesmo diz, por que eu pararia essa obra para ir falar com vocês? É isso mesmo, identidade, prioridade e consequência. Isso aqui não é teimosia da parte de Neemias, embora ele seja, não, mas isso aqui nós chamamos de consistência. Ele é consciente e consistente naquilo que ele faz. Isso é ter discernimento da obra. Qual é hoje a grande obra que você foi chamado para fazer? Na sua casa, talvez? Na sua igreja local? Qual é o ministério que Deus confiou em suas mãos? Entenda isso aqui. Não desça para discutir com quem não construiu nada em Deus. Nós precisamos focar na obra, nós não temos tempo para olhar para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para pensar em parar. Nós estamos em uma grande obra e não podemos descer. Quando os convites não funcionam, o inimigo muda a estratégia. Ele começa a caluniar Neemias. Ele envia cartas para todo o reinado dizendo que Neemias queria se proclamar rei. E sabe o que Neemias faz? Ele talvez, diferente do que nós faríamos hoje, ele não gasta nenhum tempo para se defender em praça pública. Talvez a gente postaria vários stories, talvez a gente postaria uma live no Instagram, no YouTube, a gente faria com que as pessoas nos ouvissem. Neemias ele simplesmente fala que isso é invenção da cabeça deles. E sabe o que ele faz depois? Continua trabalhando. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Nós responderemos às afrontas e à calúnia de uma única forma, trabalhando, fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer. O justo, ele não se justifica, não perde tempo se justificando, porque ele sabe o valor da missão a qual foi confiado em suas mãos. Então, para nós aplicarmos isso aqui na nossa vida, e esse devocional em nossa vida, a primeira coisa que nós temos que fazer é nomear. Você precisa entender qual é a grande obra que você está envolvido. Se você não sabe o que você está fazendo, qualquer convite que surgir vai parecer bom para você. Segundo, tenha sempre uma resposta
resposta para tudo que vier. Tenha sempre uma resposta de padrão, como por exemplo, de Neemias era uma só: eu não posso descer. Não invente várias desculpas, mantenha a firmeza e essa única resposta diante de todas as afrontas: eu não posso descer, eu não posso parar, eu não posso retroceder. E o terceiro ponto, talvez já responde o segundo também, é: responda trabalhando. A melhor resposta que você pode dar, seja calúnia, seja afronta, seja qualquer coisa, é o trabalho. O trabalho diante de Deus responde todas as afrontas. Ao final do livro você vê que o muro foi construído em 52 dias. E o texto diz que os inimigos deles temeram e reconheceram que Deus esteve presente e auxiliou nessa obra de construção dos muros. A verdade, meus irmãos, é que o resultado daquilo que nós estamos fazendo em conjunto com a ação de Deus vai falar muito mais alto do que qualquer resposta ou tentativa de justificação que nós possamos dar. Então, grave isso na sua mente. Você está em uma grande obra e você não pode parar. Lembre-se das palavras de Paulo para Timóteo. Timóteo, eles podem retroceder. Timóteo, eles podem vender a fé. Timóteo, eles podem inventar o que eles quiserem. Tu, porém, você não, Timóteo, você permanece fiel. Diante de tudo aquilo que nós temos vivenciado no reino de Deus, muitos homens, muitas mulheres que estão vendendo a fé, muitos estão negociando os padrões de Deus, eles até podem fazer isso, mas você, nós não podemos. Nós fomos chamados a permanecer fiéis no Senhor até o encontro com Ele. Se essa palavra falou com você, faz o seguinte, deixa o seu gostei aqui nesse vídeo. É a forma que nós reconhecemos que sim, essa palavra está fazendo sentido para o seu coração. Não se esquece de se inscrever nesse canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade de vídeos novos aqui. Nós falamos sobre teologia, sobre pregação de forma descomplicada. E se você quer continuar entendendo como manter a constância, mesmo quando o cansaço bate, aqui é uma palavra pastoral para você, eu vou deixar aqui no card anexado, clica nele e continue aqui conosco, isso vai complementar tudo que nós falamos aqui nesse vídeo. Então faz o seguinte, clica nele e se Jesus nos permitir, nos vemos assim então já no próximo vídeo.